Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. Dando sequência na nossa playlist de dicas de livros, né? Hoje eu venho falar com vocês sobre esse livro aqui, A Primeira Guerra Mundial, da Margaret Macmillan. Esse livro, ele foge um pouco da maioria das indicações que a gente tem feito aqui, que são livros mais densos, são livros que têm uma bibliografia mais extensa, que tem um debate historiográfico. Esse não é um livro que eu tive contato por causa da formação em História, foi leitura extra mesmo por fora. Então, assim, eu vou ressaltar o que eu acho que ele tem de interessante e o porquê que eu estou indicando ele aqui. Para pensar a Primeira Guerra Mundial, é claro, a gente sempre pensa no período anterior, que é o período da Belle Époque, é o período do neocolonialismo. E eu acho que esse livro tem uma capacidade muito boa de nos dar a dimensão, nos dar o tom desse período do pré-Primeira Guerra Mundial. Vamos retomar aqui. O neocolonialismo é o período de nova colonização, enquanto a Europa colonizou do século XV ao século XIX as Américas. No século XIX para o XX vai estar colonizando o continente africano. A gente já citou aqui em outros vídeos sobre a partilha da África, portanto os países europeus comandando o território africano. Isso está embebido dentro de um movimento que a gente conhece como Belle Époque, ou seja, o auge, a época mais bela da Europa, onde a ciência se desenvolveu, onde as artes se desenvolveu, a tecnologia, os carros, né, a vestimenta. Isso é a Belle Époque, é esse sentimento de progresso do século XIX que está presente no espírito europeu. E a grande contradição, que na verdade não é uma contradição, pode parecer para quem olha de longe, mas como que essa Belle Époque desembocou na Primeira Guerra Mundial, que é um dos períodos mais violentos e mais repugnantes da história da humanidade. É claro, para entender esse processo, eu preciso entender como que os países estavam se portando, como que as alianças estavam se formando durante o período de paz armada, da Belle Époque, do neocolonialismo. Os conflitos que começam a ocorrer entre países europeus na África vai se aproximando cada vez mais da Europa, até 1914, né? Até o estopim dessa guerra que vai durar até 1918. Então, apesar do livro chamar A Primeira Guerra Mundial, eu diria que ele mal aborda a Primeira Guerra Mundial. Essa é uma falha muito clara do livro, porque ele termina quando a guerra começa de fato a acontecer. O que ele narra muito bem são os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, contextualizando o neocolonialismo, contextualizando a Belle Époque, e também narra muito bem o processo de formação das alianças dentro da Europa, assim como os conflitos que essas alianças estavam tentando ou enfrentar ou anular, tá certo? Pessoal, a dica então dessa vez é A Primeira Guerra Mundial, da Margaret Macmillan. É um livro extremamente didático, não tem um caráter muito acadêmico. As ilustrações são muito interessantes, o livro traz muita charge de jornal da época, traz algumas imagens para a gente. Eu tenho algumas aqui que eu consigo mostrar para vocês. Por exemplo, essa daqui, ó. Talvez não dê para focar muito bem, mas é a demonstração de alguns cartazes, de alguns panfletos, também traz a semelhança, né, entre políticos e imperadores russo e ingleses por terem a mesma origem familiar, e você tem a imagem deles juntos, alguns retratos históricos aqui extremamente importantes. Então eu acho que é um livro muito didático e ajuda a gente a entender o século XIX para o século XX e esse início da barbárie a partir de 1914. Pessoal, agradeço muito quem ficou até aqui, quem puder curtir, compartilhar ou contribuir da forma que for possível, eu agradeço muito. Um abraço a todos e até a próxima.